seja bem-vindo a essa videoaula que tem por tema Imersão na Libras. Por eu acreditar que todas as pessoas devem aprender a língua brasileira de sinais para poder se comunicar melhor com os surdos, eu então resolvi fazer essa videoaula que na realidade faz parte do conteúdo do meu curso Libras Sem Mistério, Aprendendo a se Comunicar com os Surdos. Nessa aula eu quero apresentar para vocês alguns conteúdos relacionados à identificação pessoal, saudações e boas maneiras, ou seja, os sinais básicos para você iniciar uma conversa com um surdo. Então nós vamos também por meio de uma metodologia onde você vai ser imerso na Libras, nos sinais, dentro de um contexto, entendendo como utilizar cada sinal dentro do contexto de saudação, de boas maneiras e de identificação pessoal. Então nós vamos ter algumas atividades também nessa aula para que você possa praticar a sua imersão na Libras. Na Libras, primeiramente é importante você saber o seguinte: a Libras ela foi reconhecida como língua através da Lei 10.436/2002, que foi assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Reconhecendo então assim essa língua como uma língua de comunicação entre a comunidade surda, entre as pessoas que têm alguma deficiência ou alguma retenção da audição, ou que faça uso dessa língua de sinais. Então a Libras ela foi reconhecida para ser utilizada através da comunidade surda para promover assim a comunicação e também para mediar o seu aprendizado, porque o decreto 5626 então veio para regulamentar essa lei 10.436. Então é importante, já que você está iniciando seus estudos na Libras, conhecer um pouco sobre essa legislação. Mas vamos para o que interessa. Eu vou sinalizar, fazer uma sinalização, e logo em seguida eu vou explicar os sinais que eu utilizei nesta sinalização. Então depois você verá o vídeo já com uma interpretação. E eu gostaria de desafiar você, enquanto eu sinalizo, que você tentasse também copiar os sinais que serão feitos, ok? Vamos lá? Meu sinal é esse. A minha idade, 49 anos. Eu sou casada. Minha profissão é tradutora e intérprete de Libras. E eu tenho 3 filhos. Eu moro na cidade de Vilhena. O sinal é esse. Você vai fazer iniciar uma conversa com o surdo, que seria fazer a sua identificação pessoal, quais são os sinais que você vai precisar saber? O sinal de nome, o sinal de idade, o sinal de casado, que é para você explicar seu estado civil, então você poderá dizer se você é casado, se você namora, se você é solteiro, se você é noivo, ou se você é viúvo, ainda dizer se você é divorciado. Logo também você vai ter que explicar para essa pessoa a sua profissão, ou a sua formação. Então este é o sinal para profissão, profissional. Também posso usar esse sinal para profissão e profissional. E aí você vai então dizer, no meu caso eu sou tradutora, intérprete de Libras. Se você for professor, se você é uma secretária, pode ser que você seja advogado, psicólogo, um psicopedagogo.
Então, você vai utilizar o sinal para a sua profissão. Então, basicamente, para a identificação pessoal, você vai ter que dizer nome, idade, o seu estado civil, né? Se tem filhos, no caso eu também disse que eu tenho filhos, então o sinal de filhos é esse e o sinal de ter é esse. Então é importante você conhecer esses sinais básicos para fazer a sua identificação pessoal. Mas quando você vai também se apresentar para o surdo, ou quando você está numa conversa, você vai ter que usar sinais de boas maneiras, que são os seguintes sinais. Nós temos o sinal de obrigado, que você pode dizer obrigado ou obrigado. Você tem o sinal de nada ou por nada, né? Você tem o sinal de com licença e por favor. Então, por favor, você abre e com licença você só faz esse movimento. Então, com licença, por favor e desculpa. Então, para mostrar que você é muito bem educado, use esses sinais para boas maneiras. Repetindo para você não esquecer. Obrigado, de nada, por favor, com licença e desculpa. Então, esses são os sinais básicos no momento do seu início de conversa com o surdo, ou seus primeiros contatos com o surdo, você vai poder utilizar esses sinais que são os sinais do vocabulário básico, né? Que nós dizemos que são os sinais voltados para a identificação pessoal, os sinais para a saudação e os sinais para boas maneiras. Então, ficou faltando o sinal de saudações. Para saudações, o sinal de saudações é esse, né? E os sinais que estão dentro desse contexto de saudação é o sinal de oi, olá ou tchau, né? Então você tanto pode usar olá ou tchau. Esse mesmo sinal pode ser usado tanto para oi, olá ou tchau. Você também tem o sinal de bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esses são alguns sinais para você usar nesse contexto de saudação. Continuando sua imersão na Libras, então, agora eu quero mostrar para você o alfabeto manual. Porque se você vai se apresentar, vai dizer o seu nome, você vai precisar conhecer as letras do alfabeto. Então, vamos lá? Essas são as letras do alfabeto. Com elas você vai poder fazer o seu nome e sinalizar também coisas que ainda não têm sinal. Mas vale lembrar, gente, que o alfabeto manual ele é um empréstimo da língua portuguesa. E apesar dele estar dentro da Libras, ele é um empréstimo da língua portuguesa. Para que nós pudéssemos, então, sinalizar ou soletrar o nome de pessoas, nome de lugares e nome de coisas, objetos que não tenha sinal. Então, não pense que, eu já sei o alfabeto manual, eu já sei Libras, porque, na realidade, o alfabeto manual é parte da Libras e um empréstimo linguístico. Já que estamos falando sobre isso, é importante a gente pensar também nos números. Nós vamos ver os números e vamos ver que os números vai ter diferença de números cardinais, números ordinais e também números de quantidade. Enquanto na língua portuguesa nós não temos a diferença de cardinal para quantidade, na Libras nós temos. E vamos ter também na Libras os sinais para ordinários. Então vamos lá fazer primeiro pela sequência dos ordinais.
E aí, quando você chega no 10, você vai fazer o 1 e o 0. Então, no 20 vai ser o 2 e o 0. No 30, o 3 e o 0, e assim sucessivamente. Então, só para que você não fique com dúvidas, número 100, número 1000. E lembrando que você, quando usa esses números no contexto de dinheiro, né, para fazer quantias, né, monetárias, no sentido do contexto monetário, quando você quer dizer R$1000, 1000, ou então 1000 pessoas, né? Então, esse é o sinal, 1000. Quando é 1 milhão, 1 milhão. Se são 3 milhões. Então, os numerais, eles sempre vão ser associados, né, àquilo que nós estamos falando. Como, por exemplo, quando eu quero dizer um mês, né, eu vou dizer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque este é o sinal de mês. Então, eu já associo a quantidade aos numerais. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Daqui para cá eu faço 5 meses, 6 meses, certo? Então, só para você entendendo como que vai usando o contexto numérico dentro da Libras. Eu disse que nós temos os números cardinais e temos também os números para a quantidade. Então, se eu quero dizer que eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Notem que do 1 até o 4 eu mudei, porque no cardinal eu tenho 1, 2, 3, 4. Enquanto que na quantidade eu tenho 1, 2, 3, 4. Daqui para cá fica igual, 5 para cardinal, 5 para quantidade. Eu tenho 5 filhos, então eu continuo usando esses 5. Já no contexto dos ordinais, eu vou colocar um movimento. Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, oitavo lugar, nono lugar, 10º lugar. Então, já acrescenta esses movimentos para o lado e para cima e para baixo, para dar a ideia de que eu estou falando no contexto numérico. Vale a pena pensar, gente, que quando nós estamos aprendendo Libras, tudo vai depender de quê? Do contexto. Ó, sinal de contexto. Então, é dentro do contexto que nós vamos saber se estamos falando de numeral, se nós estamos falando de ordinal, de cardinal. Então, isso fica muito claro para o surdo. Já que eu estou falando de contexto, vejam bem, se você não reparou, a letra S, ela se parece com o número 8. S, no contexto de letra, e o número 8, só que o 8 a gente dá uma balançadinha, mas os dois têm a mesma configuração. Então, tem gente que fala, como é que eu vou saber se é o número ou se é a letra S, se é o número 8 ou se é a letra S? O contexto da conversa, ok? Então, na Libras, é muito importante prestar atenção no contexto também, para que a gente possa entender, porque tem muitos sinais parecidos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante os sinais aí sobre a identificação pessoal, os sinais para as boas maneiras e saudações, né, nesse contexto, para quando você encontrar com o surdo, poder já colocar em prática esses sinais aí, ok? Mas, se você deseja conhecer mais e se aprofundar nessa língua maravilhosa, que é a língua brasileira de sinais, e se tornar aí uma pessoa bilíngue, uma pessoa que vai poder ajudar, né, na inclusão social do surdo, eu te convido então a conhecer o nosso curso Libras Sem Mistérios, Aprendendo a Me Comunicar com os Surdos, o qual em breve estará disponível na plataforma Hotmart. Mas se você quiser continuar aprendendo, compartilhando, tirando suas dúvidas, você pode nos seguir aí nas redes sociais, vir fazer parte do nosso grupo fechado lá do Telegram, e aí a gente vai conversando e quem sabe, né, cada semana a gente vai colocando aí contextos, sinais do contexto de saúde, da área do jurídico, né, da área da educação, para que você possa aí estar aprimorando seus conhecimentos. Eu espero você lá.